Agora a gente vai falar dos principais medicamentos, né, que a gente tem na atenção primária, tá? Primeiramente, a gente tem que lembrar que o uso, né, de fármacos como parte do tratamento em saúde mental é um recurso a mais, né, a qual a gente não pode, né, lançar a mão dele. Além disso, é importante, né, o quê? Evitar a ideia que o medicamento é a única solução, né? Ou seja a solução mais rápida e definitiva para tratar aquele quadro, aquele transtorno mental. Não, como eu já falei para vocês, existem muitas terapias, não é só medicamento. A gente tem que lembrar os efeitos adversos que cada droga, né, cada medicamento, ela pode desencadear no ser humano, né? Nós somos únicos. Para mim dá certo, para você já não dá. E, né, com eles podem vir alguns, né? Para algumas pessoas podem ser desejáveis, né? Desencadear alguns efeitos que sejam desejáveis e para outras pessoas já não, que sejam indesejáveis para outros, né? Igual eu falei para vocês, né, da minha historinha lá com a questão da fluoxetina, né? Para mim causou, eu tive todos os efeitos adversos possíveis e impossíveis que tivesse lá, né? A principal classe usada na atenção primária são os neurolépticos ou psicóticos, tá? Os benzodiazepínicos, os antidepressivos e também os estabilizadores de humor. São os mais usados na atenção primária, certo? Neurolépticos, né? Eles têm uma ação sobre os sintomas psicóticos, delírios, alucinações, insônias, né? Principalmente a clopramazepina e a levomepromazina. Professora, já tem mais nome diferente? Já temos mais nomes diferentes e vamos ter muito mais, né? Outros sintomas, os tiques, tem pessoas que têm tiques nervosos, né? Aí pode entrar com o alperidol, que é a mesma coisa que o aldol, em doses baixas. Aqui vai a questão de até mesmo em comprimido, tá? Na dificuldade de controle de impulsos, risco de agressividade, ele também pode ser, né, utilizado como tranquilizador rápido em crises graves, né? Você aplicando o alperidol mais a promethazina, né, numa crise, o efeito pode durar por mais de 20 minutos. Sedação. Você seda a pessoa por mais ou menos 20 minutos, associando o alperidol com a promethazina. A promethazina, ela não é, tá, de medicamento de saúde mental exclusivo, tá? Mas ela, associada com o aldol, que é a mesma coisa que o alperidol, né, pode sedar a pessoa por até 20 minutos, certo? Uma coisa eu quero falar aqui para vocês. A gente tem muitas pessoas que existem. Existe o aldol normal, em comprimido, bonitinho, o aldol injetável, intramuscular, existe o aldol decanoato. O aldol decanoato, ele é intramuscular. Tem pessoas, né, principalmente quem tem esquizofrenia, ela toma o aldol decanoato intramuscular. E vai muito do médico. Hoje eu tenho pacientes que toma o aldol decanoato de 50 miligramas, né, intramuscular de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, né? Tem pessoas que tomam 2 ampolas IM de 30 em 30. Isso vai muito do médico, tá? E quando vocês vierem para estágio, se for aqui em Riachinho, fiquem sabendo que vocês vão ver muito isso.
temos as pessoas que tomam. Inclusive, são medicamentos, né, controlados, então eles têm que ficar muito bem guardados, né? Aqui eu tenho uma caixinha, tá? Ela vem geralmente com 3 ampolas, certo? Essas aqui foram todas pegas lá na farmácia, né? A farmácia de Minas tem ela. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Aldodecanoato, tá vendo? Então, a pessoa pega, como a pessoa ela tem transtorno, ela não fica com ele. Quem guarda? Eu guardo, né? A minha equipe, a gente guarda esse medicamento juntamente com a receita e fica monitorando. Tá, o dia a dia da pessoa vir tomar a medicação. Se essa pessoa não vier, a gente manda atrás. Porque eu não quero ninguém surtado. Então, a gente já manda atrás para a pessoa não surtar, certo? De surtado, basta eu. Concorda comigo? Né? De surtado, basta professor. Os benzodiazepínicos, eles, né, se popularizaram por seus efeitos ansiolíticos, os seus efeitos de dormir, né? Associados a baixos efeitos adversos quando comparado com outros medicamentos. Hoje no Brasil, né, eles são usados em larga escala. Para mim, eu acho que são usados até com uso de indiscriminado, tá? O Brasil, pra vocês terem noção, o Brasil é o país que mais consome, levando a altas taxas de usos, né, e cronicidade. Porque se você toma um benzodiazepínico por muito tempo, você pode desenvolver uma doença crônica, você pode ficar crônico. Professora, quais são os remédios benzodiazepínicos? Vocês voltam lá atrás, nas minhas aulas, e vão saber quais são eles. Então, para mim, tinha que ter uma política, tá, de saúde mental mais severa, igual eu já falei para vocês, né? É a minha opinião, tá? Tem pessoas que tomam benzodiazepínicos porque eles, né, dão aquela sensação de sono, tranquilidade, a pessoa vai dormir. Tem pessoas que não precisam tem pessoas que tomam diazepam, vocês sabem disso, para dormir, só para dormir. A gente viu lá atrás que o diazepam, ele, né, o principal efeito dele não é para dormir, ele causa sim sono, causa. Mas tem pessoas que tomam ele só para dormir, ela não tem nenhum problema mental. Ah, mas eu não consigo dormir. Se você fizer aquele testezinho que eu já falei que a gente faz com o menino, sabe? Você pega um comprimidinho parecido com o diazepam, dá pra pessoa, ela vai dormir. Porque o subconsciente dela entende que ela tomou o remédio e ela fica tranquila. Agora, se ela não tem o remédio, o subconsciente fica, ela já começa a entrar em primeiro, aquele estresse danado, e aqui não dorme mesmo. Quem é que dorme estressada? Ninguém. Então ela já põe na cabeça que tá sem o remédio, vai ficar sem dormir. Aí fica bastante complicado, né? Outro, o Rivotril, que é o clonazepam, é a mesma coisa. Tem gente que toma ele só para dormir. Aí o médico passa 2 gotas, 5 gotas. A pessoa toma 10. Aí vamos lá. O médico passa na receita 5 gotas bonitinho. A pessoa vai lá e leva a receita na farmácia. Os meninos vão fazer o cálculo. Olha, 5 gotas, 2 vidros, dá para 2 meses. Aí quando chega um mês, a pessoa já está aqui querendo de novo. O médico até renova, mas vai falar para ela. Aí muitas vezes ela fala, não, eu peguei só um. Acontece, gente. Aí quando a pessoa chega na farmacinha, lá tem um programa. Você pegou o remédio hoje, eu te entreguei para 2 meses, só vai ser liberado para você daqui a 2 meses. Aí não é liberado. Aí a pessoa sai xingando, falando horrores, que não tem o remédio na farmácia, o que tem e os meninos não quiseram dar, parará, pererê, né?
e vai lá e compra na farmácia particular. Farmácia particular, se ela tiver 10 receitas, ela vende 10 receitas. Mas a gente aqui no SUS tem esse controle. E a pessoa não toma como quer, quando quer, né? A gente tem muito bem esse controle, não só esse remédio, sobre todos os outros que são remédios de usos contínuos, né? Nos benzodiazepínicos, a principal indicação dele é a ansiedade, tanto aguda ou em crises, né, de estresse ou crises psicóticas, tá? Eles também têm efeito sedativo, relaxante, pode ser usado em caso de insônia ou na síndrome de abstinência, né, de drogas. É usado também na dependência da depressão respiratória e na sedação secundária, né? A dependência desse medicamento, né? A depressão respiratória. O que é depressão respiratória? A pessoa, né, tem uma certa dificuldade para respirar. E a sedação secundária, não é aquela sedação primeira, aquela sedação que a pessoa fica boba, né? São os principais efeitos adversos dos benzodiazepínicos, né? Os antidepressivos, tão famosos e muito usados na rede, né? Nas instituições da atenção primária. Eles são considerados de uso relativamente simples e seguro. Ele não produz, né, fenômenos de tolerância ou de dependência. Entre aspas, tá? Os antidepressivos, né, tricíclicos, eles são bastante eficazes, porém eles apresentam mais efeitos inesperados. A pessoa, geralmente, né, é uma pessoa que possui boca seca, ela vive com a boca seca e constipação intestinal, né? Enquanto que os benzodiazepínicos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, a serotonina aparecendo de novo, né? Eles são mais recentes, eles agem menos sobre o sistema de neurotransmissão, por isso eles são seletivos. Podem ser indicados em caso de sintomas de depressão, de pânico, obsessão compulsiva, ansiedade, fobia social, né? Fobia social, gente, o que é? É a pessoa, ela não se interage com a sociedade, tá? Os estabilizadores de humor, né? A classe de estabilizadores de humor, ela foi assim agrupada por ela reunir medicações que evitam ciclos, né, de elevação e depressão patológicas do humor, que ali, né, os transtornos do humor. Mas elas não compartilham um mecanismo de ação comum, cada um tem o seu mecanismo de ação. Nós temos o carbonato de lítio, a gente na atenção primária usa muito, ainda ela é uma droga padrão, né, por isso que a gente tem muito na atenção primária, podendo ser indicada em episódios de mania, hipomania, depressão em pacientes com transtornos bipolar. Massa, né? Então, esses aí são os que vocês vão ver mais na atenção primária. Queira aqui ou queira em outros lugares. É o que, né, o SUS, o Ministério da Saúde, o Estado mandam pra gente. Claro que se o município tiver dinheiro e quiser comprar outros, tranquilo, pode sim. É claro que tem alguns desses medicamentos que eu falei, eles têm um processo para a pessoa receber ele do SUS. Por quê? Porque ele é dito como medicamento de alto custo, né? É um medicamento caro para a pessoa, então se faz um processo de alto custo que é mandado para as regionais de saúde,
que se por suas vezes elas mandam lá para BH, tá? Esse remédio vem para essa pessoa, exclusivamente para essa pessoa. Então, por isso tem muitas pessoas que vêm, né, na unidade de saúde para fazer um processo de alto custo, tá? Para para eles conseguirem essa medicação. Esse processo é através da farmácia. Nós aqui da atenção primária fazemos o quê? A receita e nada mais. E é uma receita por mês. O Estado só libera medicação que dá para um mês. A gente fala com a pessoa, tiver faltando 10 dias, vem pegar a receita, vem para fazer, né, o preenchimento da folha de tratamento de alto custo. Não deixa para a última hora, porque a gente não pode deixar nada para a última hora, né, galera? Pode ser que a pessoa deixou para a última hora, hoje é o último dia e eu tô sem médico no PSF. E aí? Ou então, naquele dia, não vai um carro e um naí para levar os processos de alto custo, né? Então a gente nada deixa para a última hora. O que a gente deixa para a última hora pode dar errado, muito errado. Não é pouco não, é muito. Beleza? Então vamos lá para as emergências psiquiátricas. Começar a falar dessa parte que, né, lá na nossa aula no MIT muita gente perguntou, crise, emergência e tudo mais. E eu falei, não vamos colocar, né, o boi, né, a carroça na frente dos bois. Calma lá com o santo, calma lá, com Andouco, Santa de Barro. A professora aqui, tudo tem sua hora. Não fiquem desesperados, ansiosos. Não fiquem ansiosos, porque senão eu vou colocar remédio na água de vocês. Tá? Eu vou passar uma atividade aqui e que vocês têm que vir aqui tomar um medicamento para ansiedade, para ver se eu calmo vocês mais um tiquinho. Brincadeiras à parte, né? Emergências psiquiátricas. Quais são as situações que têm risco de morte, né? Primeiramente, o que é uma emergência psiquiátrica? Consideramos uma emergência psiquiátrica qualquer distúrbio que sinalizam alterações do pensamento, nos sentimentos, nas ações ou nos comportamentos de alguma pessoa. Sinteticamente, são condições clínicas que exigem a necessidade de atendimento rápido, mediante o risco, né, significativo para a pessoa em questão ou para aqueles do seu convívio familiar ou social, né? Condições clínicas que exigem um atendimento rápido, né? Aquela pessoa ela pode estar tão agitada que ela pode se machucar e machucar o próximo, né? Há várias situações, né, que caracterizam uma emergência psiquiátrica. O indivíduo ele pode estar em crise resultante de alguma doença, como uma hemorragia cerebral, né? Essa condição patológica ela surge secundariamente, né, ao uso excessivo de substâncias tóxicas como álcool e droga, principalmente a cocaína, tá? Muitas são as emergências relacionadas a episódios decorrentes de distúrbios mentais, principalmente a esquizofrenia, galera, principalmente a esquizofrenia, os ataques de pânicos e a mania depressiva, né? Devido à relação intrínseca entre os desajustes psiquiátricos, né, e as relações sociais, essas situações elas exigem uma intervenção médica imediata. Essa é a maneira mais segura da gente evitar a evolução desses transtornos, né, para a condição de risco de vida, né? A pessoa começa a entrar na crise, já correr para emergência, né, para entrar com a medicação ou com o que quer que seja, para não chegar à situação de estar no risco de vida.
abordagem nossa, né, profissional, ela se faz necessária, muito necessária, para minimizar, diminuir os impactos negativos das desordens mentais sobre a vida do paciente, né? Entre os resultados negativos mais evidentes que a gente tem, né, o sofrimento psíquico, assim, a perda da autonomia e o comprometimento da função social, eles adquirem uma maior relevância. Para a família, há também uma carga que pode ser potencializada pelo risco iminente de afetar a integridade física, não só do paciente, mas como de outras pessoas, né? Então, assim, nós temos que estar atentos na atenção primária para evitar que se chegue ao ponto, né, de uma emergência psiquiátrica. Eu vou falar para vocês, eu já tive várias experiências com emergência psiquiátrica. Não é bom. Não é bom. Em certos casos, dá medo. As pessoas, elas adquirem uma força fenomenal, por assim dizer, né? Então, dependendo do estágio da crise, o que for a emergência, que é 4, 5 anos para segurar, tá? Então, por isso não foi ainda abolido camisa de força, por isso ainda não foi abolido as contenções. De vez em quando a gente tem que fazer a contenção. Que é isso, professora? Contenção. Conter a pessoa no leito da cama. Amarrar, né? A gente que não tem um leito propício para isso, eu já utilizei, né, e gosto muito como vou explicar para vocês, uma técnica que a gente imobiliza a pessoa com lençóis, né? A gente passa um lençol na pessoa, na altura do joelho, amarra, na altura do quadril, que é onde a pessoa tem, é os lugares onde a pessoa tem mais força. Se ela não vai poder dobrar o joelho, ela vai poder levantar os pés, certo? Na altura do quadril, que ela não vai poder levantar a roupa, o corpo, né? Na altura do tórax também. E se necessário, a gente também faz a contenção dos braços, né? É complicado. Considera-se um fato imprevisto, né, a urgência psiquiátrica, mas que necessita de intervenção imediata. A emergência psiquiátrica, ela é um conjunto de ações práticas e efetivas. Entretanto, essas intervenções exigem, né, continuidade para garantir a recuperação da estabilidade mental do paciente. Quando ele sai da crise, ele sai da emergência, aí às vezes a pessoa entra na crise por quê? Porque não está tomando o remédio direito. É o mais comum, gente, tá? Essas pessoas que têm doença mental, principalmente esquizofrenia, vai lá no INSS e tal, consegue benefício. Só que aí elas precisam também de um curador. O que é isso? Um curador trem de pai de santo? Não, gente. Nisso que eu tô falando, curador é uma pessoa que vai responder por ela. Porque a pessoa que, né, tem um laudo que ele é incapaz, nem votar ele pode votar. Entendeu? Então ele fica com a pessoa que é responsável por ele. A pessoa que é responsável por ele também é responsável pelo dinheiro que vem para ele, né? Então, na parte legal, essa pessoa se chama curador, tá? Tem o procurador, ela não é um procurador porque a pessoa não passou uma procuração para ele. Foi a justiça, o fórum que deu para ele ali a autorização de ser o curador. E aí ele tem que prestar contas para a justiça das coisas que ele compra, tá? O que acontece? Vem o benefício. Aí a pessoa, sabe? Isso eu vejo direto, e vocês também vão ver. Em vez de estar ali comprando remédio, né? A pessoa que tem problema mental, ela usa o dinheiro para outros fins e deixa a pessoa sem medicamento.
Pronto, tá feita a cagada, né? A pessoa surta. A pessoa surta. Porque estão sem remédio. Não tá fazendo o tratamento direitinho. Né? Eu já vou contar um caso de uma emergência psiquiátrica que eu tive para vocês. Tá? Numa cidade pequena. Lá em Arinos, quando eu trabalhei em Arinos. Um homem, mais ou menos na casa dos 45, 46 anos, né, com uma perturbação mental. Dentro do hospital, vocês sabem que a gente não pode fumar, não pode beber, parará, pererê, em todas as coisas. Nesse dia, eu falo que, né, a gente é abençoado por Deus. Nesse dia, né, o médico internou ele e tal, e ele ficou lá no quarto, e o cara, assim, queria bater em todo mundo. Gente, eu já sou pequena. Naquela época, eu era menor ainda, não de tamanho, né? Eu pesava, assim, nem 5 metros, né? Mas eu parecia uma menininha. E o cara, aquela coisa, sabe? E teve uma pessoa, né, que ele estava imundo. Né? Uma das técnicas conseguiu colocar ele para tomar banho, tomou. Vestiu a roupa do hospital, deitou. Quem disse que ele deixava fazer uma medicação? Nem a pau, que ninguém furava ele, que negócio. E ele, tá vendo? Não, a cobra lá. Tá vendo? Não, aqui, ó, o tanto de cobra. Sabe? E aquela coisa absurda. Aí ele disse, dona, deixa eu fumar e tal. Pensei comigo, né? Que esses meninos, esses tralos. O médico que trabalhava comigo na época fumava. Mandei as meninas preparar a medicação. Chamei os meninos que trabalhavam na ambulância e quem estava lá que fosse mais forte também. Eu fui lá e pedi ao médico 2 cigarros. E ele, você tá doida? Você tá fumando? Eu falei, não é isso não. É porque eu vou tentar resolver um BO ali. Não tinha ninguém, claramente, deixo novamente falar, não tinha ninguém internado no hospital, a não ser ele. Né? Peguei os 2 cigarros e falei assim, moço, tá aqui. Né? Esse aqui que você quer? Tá bom, te dou. Se você deixa a gente fazer o remédio. Ele, eu deixo, não. Eu falei, então deita. Né? Dei um cigarro para ele, os meninos acendeu e ele começou a fumar. No que ele começou a fumar, ainda foi fazer uma contenção lá no joelho, no quadril, né? Aqui no tórax, né? Na mão, no braço que ele estava tomando medicação, enquanto ele fumando aqui e eu de olho. Assim que ele terminou de fumar, a gente conteve o outro braço dele, ele ficou todo contido, né? Aí fez a medicação, rapidamente ali, né? No prazo de alguns minutos, ele já estava sedado. Aí, quando ele falou assim, mas você tá com 2 cigarros, você só me deu um. Eu falei, o segundo é se você comportar bem. A gente correu o risco? Sim. Mas a gente tinha que fazer alguma coisa, né, para tirar ele daquela emergência psiquiátrica, porque ele tinha tentado matar a mãe dele. Se ele tinha tentado matar a mãe dele, a gente imagina nós que não era nada, né? Então dá um pouquinho de medo? Dá. Fiquei com muito medo? Fiquei. Não demonstrei, é claro, a gente não demonstra, mas fica, né? É normal. Qual que é a diferença de uma urgência e de uma emergência psiquiátrica? Vamos lá, no caso de emergência, o E não vem primeiro do que o U, é emergência, urgência. Então, a emergência, ela é caracterizada, né, por um distúrbio de pensamento, postura e desequilíbrio emocional, que sinaliza risco de vida. Ou então risco social grave. Tem risco de vida, risco de morte, emergência, tá? É uma condição que sugere, né, a necessidade de intervenções imediatas
inadiáveis, é para hoje, para agora, não é para daqui a meia hora não, tá? A fim de aplacar, diminuir os efeitos do problema. Algumas situações são consideradas, né, indícios de emergência psiquiátrica com necessidade de atenção e cuidados. Atos de violência que envolvem agressividade verbal e física, ideação suicida, vou matar, tarará, tentativa mesmo de suicídio, as crises depressivas, as alucinações, as excitações maníacas, né? A pessoa fica, ela fica excitada em quebrar um poste, ela fica excitada em quebrar um carro, né? A automutilação, ela vai ser, né, autocortar, automutilar. Tem pessoas aqui na cidade, quem conhece sabe, que já cortou a testa, o próprio paciente que estava com doença mental, ele cortou a testa dele com uma faca, né? Autonegligência, juízo crítico e surtos psicóticos são os mais comuns. O que você já viu, professora? Já vi automutilação, autonegligência, que a pessoa não está aí consigo mesma, né? Muito menos com os outros. Agressividade, tanto verbal quanto física, tá? Tanto ideações de suicídio quanto tentativas de suicídio. O que eu já vi no hospital aqui de Riachão de tentativa de suicídio, inclusive tem pessoas que, né, são reincidivas. Chegou a um ponto que uma pessoa estava lá quase toda semana, tá? Com tudo isso, aqui em Riachão mesmo, a gente já viu isso. Vocês imaginem a cidade grande que tem hospital psiquiátrico, né? A urgência. Ainda que haja uma similaridade no comportamento do paciente, a situação, ela implica um risco menor. Ela tem risco? Tem e muito, mas é menor do que a emergência.